a respeito dessas mudanças, né, no governo federal e que acabaram gerando aí várias controvérsias. E uma delas nós vamos conversar a partir de agora com a presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Estado de São Paulo, a doutora Tânia Prado, e vamos falar sobre os impactos na troca do comando da Polícia Federal. Doutora, muito bom dia, tudo bem com a senhora? Muito bom dia, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a forma gentil que a senhora está recebendo da nossa reportagem. Doutora, a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal encaminhou ontem uma carta pública ao presidente Jair Bolsonaro. A entidade afirma que há uma crise de confiança instalada, tanto por parte de parceria considerável de sociedade, quanto por parte dos delegados da Polícia Federal, que prezam pela imagem da instituição. No documento, a associação pede autonomia para a Polícia Federal e o estabelecimento de um mandato para o diretor-geral da instituição. A associação também solicita que Bolsonaro firme um compromisso público dizendo que o novo diretor-geral terá total autonomia para formar equipe sem obrigações de repassar informações do governo federal e abrir ou intervir em investigações conforme interesses públicos. Esta carta aberta enviada ao presidente foi enviada pela Associação Nacional dos Delegados. Como a senhora e os demais membros da polícia esperam uma resposta do presidente Jair Bolsonaro, doutora? Bem, toda essa questão relacionada a mudanças da Polícia Federal no tocante ao seu comando, essas mudanças causam um impacto necessariamente no funcionamento do órgão. São inerentes ao presidencialismo todo. O presidente da República busca formas de nomear pessoas que porventura tenham um determinado perfil. Isso é inerente ao presidencialismo, isso é autorizado pela lei e pela Constituição. O problema é a frequência com que isso vem acontecendo. E preocupado com algumas coisas que foram colocadas na imprensa pelo ministro que acabou de sair, os delegados de Polícia Federal decidiram colocar isso numa carta ao presidente, possibilitando que ele se manifeste, que ele se posicione a respeito dessa nossa bandeira, dessa nossa pauta importantíssima, que é de blindar o diretor da instituição para que tenha um mandato de 3 anos, prorrogáveis, de maneira que ele consiga trabalhar e exercer essas funções tão importantes na liderança da Polícia Federal, sem ameaça de substituição constante, como vimos nos últimos anos, que tivemos muitas trocas de diretores. Então, nós esperamos que o presidente se sensibilize, e ele mesmo disse que não tem intenção de interferir, então que ele se sensibilize, que ele ouça juristas, para que ele entenda melhor, e agora com o novo ministro ele terá uma pessoa que possa explicar para ele os limites constitucionais, como que funciona a Polícia Federal, que aquilo que ele fala de relatórios de inteligência, existe uma norma que explica, né, que determina ali, que a Polícia Federal manda, já existe isso, informações para a BIM, aquilo que for de interesse do presidente da República, por exemplo, se tiver uma ameaça terrorista, alguma coisa assim de relevo, isso é avisado à BIM, e a própria BIM avisa o presidente da República. Existe um fluxo já. Então, acho que muitas coisas podem ser melhoradas se o presidente se abrir para isso que nós estamos levando para ele. Agora, doutora, eu estou vendo aqui um trecho, né, do pedido que foi feito por vocês e diz aqui: a associação também solicita que Bolsonaro firme um compromisso público dizendo que o novo diretor-geral terá total autonomia para formar equipe sem obrigações de repassar informações ao governo federal e abrir ou intervir em investigações conforme interesses públicos. Mas ele já mentiu uma vez, ele não pode mentir outra, doutora? Porque ele, quando foi nomear o ministro Sérgio Moro, ele disse de público a todos que estavam vendo e ouvindo naquele momento que o ministro teria carta branca e que ele não teria nenhum tipo de interferência junto à Polícia Federal. Ele já disse isso ao público e, para algumas pessoas, ele mentiu a partir do momento que ele, através das declarações do Sérgio Moro, não havia cumprido aquilo que foi dito a ele no início da carta branca. Agora, ele assumir um outro compromisso público, será que ele vai garantir a palavra dele como não garantiu da primeira vez, doutora?
Essa sua pergunta ela é muito importante, porque justamente a gente fala muito, independente se é um partido A ou B, presidente A ou B, esse problema é antigo. Então a gente sempre fala que a Polícia Federal não pode depender da boa vontade do governante no momento. Não adianta, no início do ano, um presidente dizer que apoia a Polícia Federal, que não vai fazer nenhum telefonema, nenhum pedido, e aí no segundo semestre ele muda de opinião. E isso a gente já viu muitas vezes esse filme se repetindo ao longo de mais de 15 anos. Então, o que acontece? Justamente para reforçar essa intenção que porventura ele tenha, é necessário então que ele manifeste apoio ou à PEC 412 da autonomia da Polícia Federal que nós já temos, ou ele apresente um texto em que se coloque essa autonomia na Constituição, porque muitas vezes eu vejo aqui na imprensa alguns falando que a Polícia Federal já tem autonomia. Não, ela não tem autonomia. A Polícia Federal tem regras para a condução dos inquéritos policiais, para as investigações. Isso aí há mais de 100 anos existe. Agora, não tem, aliás, há quase 100 anos, desculpa, mas nós não temos na Constituição nada que fale que a Polícia Federal está livre de interferências. E as interferências, elas acontecem de toda forma. Por exemplo, no corte de recursos, nós vimos isso quando a Polícia Federal ficou um mês sem poder emitir passaporte, na época do diretor Leandro Daiello, estava sendo boicotado, não estavam dando recursos nem para fazer passaporte. Nós vimos interferências também quando trocaram um diretor-geral, justamente porque ele não estava cedendo às pressões. Esse filme, ele sempre se repete. E toda vez que a Polícia Federal começa a fazer investigações que alcançam os interesses de algumas pessoas, vem essa reação do outro lado. Então, para evitar esse tipo de oscilação, para que se consiga trabalhar com tranquilidade, é necessário colocar alguma coisa na Constituição. E o mandato de diretor-geral é imprescindível. Se de repente o presidente tiver alguma ideia, né, de como melhorar, então, de repente ele é contra uma questão de lista tríplice, não tem problema, ele coloca, então, na proposta de emenda à Constituição apenas um mandato. Isso já vai fazer uma diferença muito grande e vai mostrar realmente coerência com aquilo que ele fala, que ele apoia a autonomia da Polícia Federal. Doutora Tânia, bom dia, meu nome é Orville, tudo bem com a senhora? Bom dia. Tudo bem. Doutora, eu queria que a senhora fizesse uma análise do ponto de vista da liberdade que vai ter e para trabalhar o novo chefe da Polícia Federal, uma vez que já ficou claro e evidente que o convidado para o cargo é amigo pessoal da família do presidente da República e é alguém que nós imaginamos neste momento ser aquela pessoa que o Bolsonaro tem condições de telefonar, que é o que ele reclamava, que ele não tinha condições de telefonar, ter liberdade para telefonar, para discutir, para conversar inquéritos, andamentos, etc. Imaginemos agora que o novo que vai assumir, pela essa proximidade de amizade com a família, já vai assumir sob a desconfiança, o olhar de todas as instituições e do povo brasileiro como um todo. Como é que faz para uma pessoa nessas condições ter a credibilidade e o apoio necessário para desenvolver um trabalho isento? Esse delegado, ele tem um currículo muito bom, nunca houve nada que o desmostrasse, mas ele vai encontrar realmente uma dificuldade muito grande, porque a sociedade inteira está atenta. Então, as atitudes dele, as decisões dele, tudo que ele fizer vai ser analisado pela sociedade. Alguns casos acho que já estão levando para a justiça, inclusive questionando a nomeação. Então, o problema que nós temos é que existem esses